Olá! O apóstolo João nos conta no seu evangelho a história de um homem que foi visitar Jesus em uma certa noite. O nome desse homem era Nicodemos. Nicodemos era um homem conhecido, um homem importante, uma autoridade no meio de Israel. E ouvindo todas as histórias, todos os relatos acerca dos milagres, das maravilhas, do poder que Jesus tinha de operar milagres, de curar enfermos, de expulsar demônios, enfim, ao ouvir todas as histórias maravilhosas e presenciar o poder de Deus na vida de Jesus, e ouvir a doutrina de Jesus e ficar impressionado com a sabedoria que era transmitida pelas suas palavras, aquele homem foi tocado no seu interior. E como ele era um homem conhecido, um homem importante, ele teve vergonha de procurar Jesus durante o dia. Foi então à noite conversar com Jesus e diz a palavra de Deus, através do apóstolo João, que este homem, Nicodemos, se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor Jesus, na verdade ele disse: Mestre, nós sabemos. E ele usa aqui o plural, sinal de que ele estava conversando com outras pessoas, sinal de que ele havia tentado entender Jesus, trocando ideias com talvez outros homens tão famosos, tão conhecidos, tão importantes, tão sábios quanto ele. O importante é que ele reconheceu quando ele disse: Mestre, sabemos, reconhecemos que o Senhor é um homem que veio da parte de Deus. És um mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Diante dessa afirmação de Nicodemos, ao invés de ficar lisonjeado, ao invés de se sentir honrado, de se sentir envaidecido, Jesus responde secamente e diz: Olha, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ao que Nicodemos teria respondido: Mas, Jesus, como isso pode acontecer? Como alguém velho como eu, um homem adulto, poderia voltar a nascer? Como ele poderia entrar novamente no ventre de sua mãe e assim renascer para poder ver o reino de Deus? Jesus então olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, em verdade eu tenho que te dizer que se vocês não nascerem da água e do Espírito, não poderão entrar no reino de Deus. O fato é que é necessário que para entrarmos no reino de Deus, para termos acesso à pessoa de Deus, para sermos cidadãos do reino celestial, nós precisamos passar por 2 processos de nascimento. É fato. Nós precisamos vir a este mundo, nascer pecadores, descendentes de Adão, herdando o pecado original que ele nos passou através do seu pecado, através da sua queda. E é necessário que nós, depois de nascidos, ao chegarmos à idade da compreensão, passemos novamente por um processo de nascimento, o nascimento espiritual. Mas o que eu quero chamar a atenção de você neste vídeo é para o processo do nascimento. Porque creio eu, o mais difícil de entender para Nicodemos, o mais difícil para Nicodemos aceitar, não era que um homem precisava nascer de novo. O que era, ao meu ver, mais difícil para Nicodemos era aceitar passar novamente por um processo de nascimento. Veja bem o que eu estou tentando te dizer, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 3. Ao meu ver, a mensagem mais importante desse texto, o que Jesus quis ensinar e que Nicodemos teve dificuldade de aceitar, é o fato de que para sermos salvos, para sermos cidadãos do céu, para sermos filhos de Deus, novamente gerados, nós precisamos aceitar passar novamente por um processo de nascimento. E veja bem qual é o problema disso.
problema disso é que para aceitar passar novamente por esse processo de nascimento, nós precisamos ter uma grande dose de humildade e dependência. O processo de nascimento é um processo onde aquele que está passando pelo processo, aquele que vai nascer, tem que depender completamente de outro. Ele não interfere no processo, ele é completamente dependente, ele é alimentado, ele é construído, ele é formado por uma força exterior, por uma força que está além da sua compreensão. Ele precisa se sujeitar ao completo depender, a estar completamente nas mãos de outra pessoa. E o que Jesus queria de Nicodemos, o que Jesus queria que Nicodemos entendesse, é que para estar naquele reino que Jesus estava anunciando com seus milagres, aquele reino de milagres que Jesus estava apresentando às multidões e que chamou a atenção de Nicodemos, o mais importante nesse processo é que Nicodemos precisava depender. Ele tinha que descer da sua situação de um mestre em Israel. Ele tinha que descer da sua posição de homem importante dentre o povo, autoridade no meio da sua nação e se colocar completamente dependente em um processo onde ele não podia opinar, onde ele não podia escolher. Veja bem, quando você e eu nascemos, eu não escolhi a cor desses olhos, não escolhi qual seria a forma do meu cabelo, eu não escolhi quem seria meu pai, quem seria minha mãe, se eles seriam de origem humildes, se eles seriam pessoas ricas, famosas. Eu não tive nenhum tipo de escolha. Todas as coisas que foram formadas em mim foram formadas pela decisão de outra pessoa. Um processo que exige que eu não interfira. E assim é o processo de novo nascimento. O nascimento espiritual deve ser assim. Nicodemos precisava. Eu precisei. Você precisou ou precisa aceitar passar por um processo onde você não tem escolha, onde você tem que abrir mão de todas as suas convicções, todas as suas certezas. Você tem que ter a humildade para se colocar na dependência do Espírito Santo, para que ele gere um novo ser espiritual em você. Você não vai poder escolher a cor dos olhos desse ser espiritual. Você não vai poder escolher a cor dos cabelos. Você não vai poder escolher coisa alguma. Você não vai ajudar em nada. Você não vai se esforçar de nenhuma forma. Você vai receber tudo da parte do Espírito. Entendeu a dificuldade? Entendeu qual foi a grande dificuldade de Nicodemos? E qual é hoje, e sempre foi, e sempre será a maior dificuldade para aqueles que precisam aceitar o processo que Jesus oferece de novo nascimento para acessar um reino espiritual? Qual é a maior dificuldade de todos nós? É nos colocarmos na posição de um feto. Nos colocarmos na posição de um bebê que está sendo gerado sem saber onde vai nascer, quando vai nascer, como vai nascer e qual será o destino que ele vai ter. Essa é a grande dificuldade e esse é o grande segredo que Jesus quis anunciar para Nicodemos naquele dia. Entendeu, meu querido? Nicodemos precisava deixar a sua posição. Nicodemos precisava deixar o seu orgulho. Nicodemos precisava deixar tudo que ele aprendeu nos muitos anos de estudos e passar a depender completamente do Espírito Santo para ser gerado uma nova criatura espiritual que herdaria então o reino que ele, Jesus, anunciava a todos quantos estivessem dispostos a se colocarem neste processo de serem completamente regenerados, gerados a partir do Espírito. E é assim que é o nascimento espiritual de cada um de nós. Se você quiser interferir,
Se você quiser dar opinião, se você quiser dar qualquer tipo de pitaco, você não está passando pelo processo. Se você pode escolher o tipo de fé que você vai ter, se você pode escolher quais os mandamentos você quer seguir, se você quer escolher quais os perdões você quer liberar, se você quer escolher os níveis de amor que você pode ter, quais os níveis de compreensão você pode ter, se você quer de alguma forma determinar algo nesse processo, esse processo vai ser abortivo. Você jamais vai conseguir nascer um ser espiritual. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Deixe que ele faça o trabalho que é dele, de gerar, assim como ele pairava sobre a face das águas no início da criação e gerou todas as coisas a partir do seu poder. Esse é o desejo do Espírito Santo na sua vida hoje. Pairar sobre você e gerar um novo ser, um ser espiritual que vai acessar as grandezas do reino de Deus. Não dê pitaco, não tente interferir, aceite o processo, seja trabalhado, seja gerado e nasça novamente, para que você então acesse o reino de Deus. Em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe.